Fala pessoal, tudo bom? Iniciando aqui a parte 3, né, da montagem do amplificador classe A. E agora, de uma forma rápida, eu quero mostrar para vocês que a gente já tem som, né? As placas da potência, né, já estão reproduzindo, certo? Aqui eu tenho a placa esquerda, né, que já foi testada, né, já está montada, pronta, né? E aqui a placa direita também já está montada, pronta, e é essa daí que a gente vai reproduzir. Eu já estou com o amplificador ligado direto na tomada, porque eu já fiz testes, já usei a lâmpada em série, né? E tudo funcionou bem, certo? Então eu quero mostrar para vocês. Aqui eu peguei do celular mesmo, do YouTube, uma música sem direito autoral, para a gente evitar que o vídeo seja, né, derrubado. E aqui, né, tá a alimentação do sinal. Ainda está, né, tudo provisório porque a gente está fazendo testes na potência, né? Eu tive que mudar. Vocês vão ver a seguir, né, que eu vou fazer uma explicação sobre todas as mudanças que eu tive que fazer. Eu tive problemas, né, com o circuito e eu tive que mudar. Então, a gente vai reproduzir aqui. Então, pessoal, isso aí foi uma pequena amostra, né, do som do classe A, apenas, né, um canal tocando, porque a gente ainda está em fase, né, de testes e, né, a gente ainda tem toda a parte dos prés, né, para fazer. Aí depois, quando tiver tudo pronto, a gente faz, né, uma demonstração bem legal, né? É uma pena a gente não poder demonstrar com uma música legal, com uma música conhecida, né, para que fique mais audível, né, tem uma sensação, né, de melhor, porque músicas que a gente conhece, né, a gente já sabe mais ou menos como ela soa. Então, né, falando agora sobre as modificações que eu fiz no projeto, basicamente eu tive que refazer, né, refazer o projeto, né, do amplificador aqui que vocês estão vendo. Não são as placas do início desse vídeo que eu mostrei, que eu exemplifiquei, né? Mostrei elas, né, detalhadamente. Então, são outras placas, né, com algumas modificações. Os componentes são quase que todos, né, os mesmos. Mudou alguns valores de capacitores, alguns resistores, né, mas os transistores são os mesmos, né, todos testados, estão todos funcionando. E por que que eu tive que modificar, né? Por que que eu tive que refazer? Porque não funcionou, porque não deu certo. Tinha um erro na, no esquema original que eu peguei lá no vídeo, né, do Valdemar Gomes, que eu peguei dele, esse projeto. No vídeo dele ele demonstra, ele faz a montagem e funciona, né, perfeitamente. Mas no esquemático que ele apresentou, que tem para baixar ali na própria descrição, ele tem alguns erros no circuito e passou batido. Infelizmente eu não comparei com outros esquemáticos, né? Porque ele é um projeto conhecido, é o JLH, né, de 69, com algumas alterações, algumas mudanças. Eu já fiz um projeto semelhante a esse, até tem no canal, o pessoal pode procurar aí que vão achar, que usa basicamente o mesmo circuito, né? Muda alguns valores e muda os transistores que são o tipo 41. E eu usei aquele um pedaço, digamos assim, né? Eu peguei aquele esquemático e modifiquei
e transformei nesse que ele apresentou. E aí tinha alguns erros, eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é o esquemático que está lá, né, no vídeo dele. Esse transistor aqui, né, o BC557, ele está invertido, né, em relação aos projetos que a gente costuma, né, achar na internet. Essa ligação aqui do emissor, ela tá certa aqui, ó, entre o resistor de 2K2 e o de 220 ohms. Porém, ele está ligado a um resistor de 2K e ligado ao terra. E não é o emissor que deve estar aqui, é o coletor, né? O coletor aqui está ligado à base, né? Aqui é um MJI 340. Eu usei um BD 139, 140, né? Então ele tá aqui, ele tá ligado certo, né? Essa parte aqui tá certo, mas é essa parte aqui que implica, né? Então depois eu refiz praticamente todo o circuito, né? E eu usei esse esquemático aqui, né? Que é parecido, né? Mas achei disponível na internet, achei um dos mais completos, né? E eu usei esse esquemático. E não foi só esse problema aqui, né? Quando eu montei a placa, como eu falei, eu usei aquele circuito que usava o tipo 41 e nele está todo correto, né? O circuito é correto, o esquemático correto, e esse transistor ficou invertido, né? Aí depois eu vi e eu virei ele, dei um 180 graus, né, na hora da montagem, mas aí só depois eu reparei que ele estava errado, a ligação dele estava errada. Aí depois de mais uma tentativa que eu vi que estava errado, eu fiz a modificação na placa, cortei as trilhas e fiz as ligações corretas, mas mesmo assim não deu certo. Ele funcionou, saiu o som, tudo, sem ruído, sem chiado, porém eu não conseguia ajustar aqui a metade da tensão, né, aqui no positivo do capacitor de saída. O trim-pot simplesmente ele não funciona como ele está aqui, né? Ele não funciona, ele não alterava nada a voltagem. Né? Então, vendo por esse daqui, a gente vê lá que R18 2K2, né, que vem da fonte. Aqui, nesse esquemático, digamos, correto, ele usa um de 39K. No esquemático do outro amplificador com tipo 41 é 39K. Né? Só que ele não tem o trim-pot, ele tem um ajuste meio que automático, assim, acho que por ser baixa voltagem, alguma coisa assim. Então, aqui tem esse trim-pot de 200K e não tem esse resistor, ó. Aqui tem o trim-pot de 10K e um resistor de 100K. Então ele não funciona, aqui não altera nada. E aqui tem o de 100K, né, como tá aqui. Então basicamente eu transformei tudo nesse esquemático aqui, né. E aí se a gente for ver tem algumas coisas, por exemplo, esse capacitor aqui, o C10, é de 47 micro, né. Aqui ele é 330 micro. Aqui o C8 330 micro e aqui 47 micro. Então é um entendimento que está trocado, né? Porque naquele outro também, né? Eu me refiro a outro projeto, porque eu lembro dele, né? Aqui é um resistor de 47, se não me engano. Tenho quase certeza. Só aqui, acho que é um de 220 e aqui também é 220 microfarad. Então, basicamente é isso, né? Como eu falei, eu fiz esse daqui, montei essas placas, né, que estão funcionando agora
são este projeto aqui. Eu não coloquei o LED e não coloquei também esses dois capacitores aqui porque é filtro de fonte, né? Esse aqui é filtragem da fonte. Eu só coloquei esse resistor aqui, né? Que pega na saída, né, do alto-falante aqui, que vai para a caixa, o cabo que vai para a caixa ligado ao Terra, 10K. E eu fiz exatamente como estava aqui, né, usando todos esses componentes, somente aqui, que eu não tinha um trimpote de 2K. Esse trimpote é para fazer a regulagem de bias, né? Eu não tinha, eu coloquei um resistor de, se não me engano, 680 ohms. Tá funcionando, né, normal. Eu vou ver mais para frente, provavelmente eu coloque um trimpote, né, de 2K, porque no projeto ali eu deixei já o espaço pro trimpote, então provavelmente eu vou usar para a gente ver como que é o desempenho, né? E aqui eu alterei tudo, deixei exatamente como esse circuito aqui. Capacitor de 3.3 micro, alterei os valores, deixei todos os valores corretos como estava aqui, né? Coloquei o trimpote de 200K e dessa vez funcionou perfeitamente e eu consigo fazer a regulagem, né, da metade da tensão aqui, consigo regular, né, para que chegue a metade da tensão da fonte no capacitor de 2.200 micro, né, que neste projeto é um capacitor de 1.000 microfarad. Aqui ele já usa um resistor de 560 ohms, né? Então eu, né, fiz essas alterações e dessa vez ele funcionou muito bem, né? Funcionou perfeitamente. Então, né, mais uma vez eu falo sobre a importância, né? Já mencionei várias vezes nesse vídeo, de a gente ir testando partes por partes, né? Já pensou se eu monto tudo e na hora não funciona, né? Aonde que eu vou procurar o erro, né? É no pré, no power, né? Então, fazendo dessa forma, assim, eu creio que fica mais fácil da gente identificar os problemas. São coisas que acontecem, né? Porque a gente, né? São projetos que a gente vai trabalhando, vai pesquisando, vai montando justamente para aprender, né? Eu não sou especialista, eu não estou ensinando nada, só estou mostrando aqui né, o que eu gosto de fazer, os meus projetos, né? Então, dessa forma que a gente vai aprendendo, né, a esse universo da eletrônica. E como eu mencionei também lá no início, né, quando eu falei sobre o potenciômetro, né, eu falei para você sobre o potenciômetro, não, sobre o transformador. Eu falei para vocês que, né, eu tinha esse trafo aqui e que eu queria montar com ele, mas eu não sabia se isso ia dar certo, né? Se ia ter alguma coisa, alguma alteração que eu precisasse fazer mais para frente, né? Então, como eu falei, era só testando, era só fazendo funcionar realmente para eu analisar e saber se ele me serviria, né? Então, aconteceu também algumas coisas, né? Que eu pude, né, já notar, que eu já pude perceber que não foi exatamente como eu esperava e provavelmente, né, se eu quiser manter aquelas expectativas, digamos assim, iniciais, eu vou ter que alterar. A saída, né, como eu falei, do trafo desligado, a saída aqui da fonte, está dando 24 volts. Ele dá uma oscilada a tensão, né, da energia assim que chega, ela varia muito, então varia. Às vezes eu meço tá uma tensão, depois ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, né? A saída dele é 20 volts, né? Depois de retificado, ele está dando 24 mais ou menos. Ele tem a perda, né, dos diodos e tal. Aí quando eu ligo, né, as duas placas, essa tensão já cai, né? Já caiu para 20 volts. Então, é, né, é uma tensão bem abaixo do que eu estava imaginando, né?
Eu queria alimentar ele até com 30 volts, né? Então, eu pensava que eu chegaria tranquilamente aí nos 28 volts mais ou menos, que era, né, o que eu esperava. Era 28 mais ou menos, mas não deu. Então, tá dando 20 volts, né? Os dissipadores aquecem, mas tranquilamente. Nada demais assim, uma temperatura bem tranquila, né, com esses 20 volts. É um som legal, né? É, né, eu não testei ainda com as duas caixas, né? Não, e eu só vou ter, né, uma qualidade melhor, um desempenho que eu consiga avaliar melhor quando tiver tudo montado com o pré, né, e com um sinal de áudio vindo de uma fonte legal, né? Do celular ali, como eu mostrei para vocês, né? Eu peguei um vídeo né, um áudio ali do YouTube, então não fica legal. Realmente eu precisava saber se estava tocando, como que estava, se não tinha nenhum problema. Mas fazer né, realmente como o som ficou, sobre qualidade e tal, eu só vou poder, né, ter assim um parâmetro melhor depois quando o pré estiver pronto, né, que eu consiga, né, ligar talvez um toca-disco ou mesmo um CD player que eu tenho, né, para poder executar um áudio com mais qualidade, né, para eu ver o desempenho do amplificador. Mas assim, a qualidade é legal e é forte, né? Eu escutei ele aqui no volume máximo, assim, nossa, não tem como conversar praticamente, né? Então, com as duas caixas, provavelmente, né, vai ficar bem legal, né? Mas não é o que eu esperava. Então, se eu quiser, né, manter aquelas configurações que eu pensei, eu vou ter que substituir o trafo e substituir a fonte. Eu já estive fazendo algumas pesquisas, né, algumas para saber sobre tensão de trafo, sobre, né, as perdas, né, que a gente tem durante o né, todo as ligações aqui, né, perde um pouco quando passa nos diodos, depois quando a gente, né, atribui carga também a gente perde um pouco, então são fatores que fazem parte, né, isso faz parte, né, mas eu não sei, né, provavelmente eu vou terminar ele, vou concluir dessa forma, usando esse trafo e essa fonte, até mesmo para eu poder ver como que vai soar tudo, né, se eu vou ter mais perda de tensão ou não, né, aí mais para frente, quem sabe, eu procure por outro trafo e tal, porque é caro, né, aí, como eu falei, eu tive pesquisando, e eu cheguei, né, num valor que eu precisaria ter um trafo que, que me fornecesse uma saída de 24 volts, né? Uma saída de 24 volts. Aí eu já tinha pensado, né? Se eu chegar nisso de mandar enrolar um trafo, eu vou fazer ele com uma saída, né? Só 24 volts. Não vou fazer que nem aqui, né? 20, 0, 20. Vou fazer só 0, 24, né? Porque daí eu faço uma fonte simples, posso usar esses dois capacitores, né, para fazer a filtragem, vou ter uma filtragem legal. E aí, né, eu faria mais uma derivação, né, nesse mesmo trafo, aí sim, né, com uma saída de 15, 0,15, aí, mas menor, né, uns 800 miliamperes, 1 ampere no máximo, e eu faria uma fonte secundária, né, para alimentar os prés, né, pré de fono e o pré de linha. Aí sim, né, eu teria, ficaria bem legal, né, o trafo, né, os 24 volts de mais ou menos 4 amperes alimentariam perfeitamente os power, né, eu ia ter perto aí de 30 volts, né, contando com as perdas, né, eu teria aí pelo menos uns quase 30 volts de tensão para alimentar
as potências, né? E daí, se eu fizesse com 15, eu posso, né, colocar os reguladores de 12 volts e alimentar com 12 volts os prés, tá bom? Então é isso, esse vídeo agora já ficou longo, né? Mas eu vou concluir ele aqui e posteriormente, né, a gente inicia, né, uma nova etapa. Provavelmente, como eu falei, eu vou trabalhar nos prés, né? Agora eu não vou me envolver em trafo, só se aparecer alguma coisa, né? Às vezes a gente acha aí por aí um trafo, aí sim. Mas basicamente vou focar nos prés, porque até mesmo eu não vou gastar dinheiro agora, né, nisso. Ele tá funcionando, né? Então vamos tocar o projeto e depois a gente vê, tá bom? Então, valeu pessoal, obrigado aí por acompanhar. Peço que se inscrevam, né, para poder acompanhar melhor todos os vídeos e todos os, né, os novos vídeos que eu vou postar. Se inscrevam, curtem, comentem também, né, falem o que vocês acharam, deem opiniões, né, comentários são sempre bem-vindos e né, a gente tira dúvidas e aprende também através deles. Valeu pessoal, um abraço.